Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos aqui ao nosso Wrap-Up Digital. Estamos aqui ao final do primeiro dia da NRF, que é o maior evento de varejo no mundo, que está acontecendo aqui em Nova York. Então, se você não teve a oportunidade de vir para cá, você vai poder compartilhar esse conteúdo com muito conhecimento para o seu time, para que você possa levar o seu negócio para o próximo nível. E esse projeto aqui tem a parceria da Associação Comercial, que é a agência de notícias do DC News. Então, pessoal, muito obrigado pela parceria. E é isso aí, Zanco. Seja bem-vindo. Obrigado, Zanco, além de Fuji. ser sócio aqui do Central do Varejo, nós dois aqui fundamos o Central do Varejo alguns anos atrás, e um amigo agora, né? Um grande amigo. Tamo junto, estamos nessa jornada aqui diferente de trazer muito conteúdo, experiência e conhecimento para o varejista, né, Zanco? Sim, acho que super especial. A gente está com uma delegação grande, mais de 200 pessoas, uma expectativa muito grande. Tem visita técnica em loja, tem visita técnica em operação de tecnologia, muito evento de relacionamento, fazendo valer os nossos pilares de conteúdo, networking, relacionamento. E está sendo uma jornada ótima. E como você mencionou, a gente tem uma delegação, né, com mais de 230 pessoas. Quais são as expectativas com relação a todo o nosso pacote de entrega, mas também para o evento aqui da NRF? Eu acho que assim, para a delegação em geral, sempre muito relacionamento, muito conteúdo. A gente se sente feliz quando a gente, de fato, transforma o negócio do varejista, transforma as vidas, faz as pessoas competirem melhor nesse mercado tão desafiador que a gente tem no Brasil. E para essa NRF, Fuji, acho que tem alguns pontos-chave. Assim. Primeiro, inteligência artificial. Né? A gente já tem visto o quanto a inteligência artificial é um divisor de águas no varejo. Não por acaso a gente tem uma imersão de IA no varejo. Convido vocês a saberem mais sobre isso. Tanto que a NRF tem, pela primeira vez, um palco só de inteligência artificial. Então a gente está vendo muito... Eu acho que nunca teve um palco temático, Nunca exclusivo, teve. né? Dos quase 20 anos que eu venho, nunca vi um palco só de um tema. Então, olha a força que os caras estão dando para isso. E aí, eu acho que um grande paradigma, e é até uma das palestras que a gente vai ter no nosso evento de fechamento de Colômbia do Eloy Assis da TOTS, é um pouco dessa convivência do humano com o digital, sabe? Não é IA sobrepondo o humano, mas como que a gente empodera nossos times para comprar melhor, entregar melhor, conhecer melhor o cliente, atender melhor usando inteligência artificial. Não é que agora tudo vai virar IA, mas acho que a IA é uma baita ferramenta para empoderar. E logo numa das primeiras palestras do dia, a gente teve o CEO da Alphabet do Google, junto com o John Furner, o CEO do Walmart, contando um pouco de como o Google está olhando para esse movimento de IA no varejo. Desde IA para usar entrega com drone, e aí eles mostraram o case do Walmart, mas IA para criar conteúdo, IA para fazer análise de dados. Então, eu acho que é um momento novo para o varejo. Não por acaso o tema é Next Now. Legal, não, então, eu queria que você entrasse nesse tema, né? Por que a NRF decidiu esse tema, Next Now? E o que significa, na sua visão, para a visão do varejista? Eu acho que o Next Now é um pouco assim, cara, o futuro é agora, não dá mais pra gente ficar, putz, eu tô olhando isso aqui para cara, agora é hora de entrar com os dois pés, de executar, porque senão você de fato vai ficar para trás, porque tá mudando muito rápido, Fuji. A gente vê todo dia, né? 2, 3 inteligências novas ou elas evoluindo. Então, o futuro é agora. Tem um dado bicho. que até você falar na sua palestra, que como é que é a cada segundo, quanto que é a cada ano, né? A cada ano, de 5 a 10 vezes mais potentes ficam as inteligências artificiais. Então, em 5 anos, vai estar de 3 mil a 100 mil vezes mais potente Melhor do que hoje. Impressionante, hein? É impressionante. E acho que é isso que a gente vai ver nessa NRF. Mas eu quero deixar um pouco do nosso time de curadores super especial, contar um pouco do que eles viram. Agora, não, mas antes de Não, você ir, então vamos. espera. Eu quero que você fale um aprendizado aqui que você daria para o varejista que está lá no Brasil para poder aplicar amanhã no negócio dele. Cara, eu vou pegar a frase de uma varejista que a gente estava conversando, e o que você aprendeu? Ela falou, olha, eu tô vendo que tem muita coisa nova e eu não sei o que fazer nisso, eu não sei como me preparar. E ela já tá, a gente falou, não, pô, você já tá vindo absorver a tendência. Acho que a primeira reflexão que eu daria para o varejista é, as coisas estão mudando muito, muito rápido. Tira um tempo do seu dia a dia, tira um tempo da sua operação para entender esse mundo novo, para entender como a inteligência artificial pode impactar seu negócio, para entender essa nova jornada de compra, para entender o papel da digitalização. As coisas estão mudando
CEO do Google apresentou hoje um protocolo comum de informação entre e-commerce e inteligência artificial. Então, daqui a pouco, a IA do Google vai consumir dados de catálogo, de pagamento, de informação do consumidor, e qualquer e-commerce vai poder vender no Google pela inteligência artificial. Olha só, Cara, hein? e é de uma hora para outra, assim, as coisas estão mudando muito rápido. Então, minha dica para você é: sai um pouco do olho do furacão, vem para a imersão IA no varejo, vem para a NRF, consome conteúdo, olha o portal e olha outras fontes. A gente se esforça muito para trazer muito conteúdo bom, mas seja lá qual for a fonte, se prepara, porque o que te trouxe até aqui não vai te levar para frente. Eu acho que esse ponto tem muito a ver com o tema, que é o Next Now. No Isso. sentido assim, de um lado vai facilitar, vai potencializar, vai empoderar, ao mesmo tempo vai nivelar. Porque muita gente vai ter acesso às ferramentas É como e tivesse... que vai aumentar a Entendi competitividade. que você falou, zerou o jogo, né? Ou seja, as vantagens competitivas talvez não são mais. Quem entrar primeiro vai colher melhores resultados e vai se posicionar melhor. Porque começou o jogo agora. E vai entender melhor como utilizar essas ferramentas para potencializar o negócio dele. Concordo. Né? É isso aí. É isso aí? Bora pra cima. Beleza, tamo junto aí. Valeu. Então tá bom, ó, vamos continuar aqui, tem muito conteúdo ainda para vir. Bom, agora estamos aqui com o Elifa Vargas, que é um especialista de marketing, um dos curadores central do varejo, para poder falar aqui sobre uma das palestras. Eu sei que uma das melhores palestras de hoje foi para falar sobre a questão da inteligência artificial no varejo. Queria que você falasse um pouco dela, dos palestrantes, das marcas, enfim, conta um pouco pra gente aqui o que rolou. Então, Fugi, isso é legal da gente estar com essa grande equipe da Central do Varejo, que a gente consegue realmente, assim, ter um amaranhado de posições. E eu busquei hoje uma palestra que estava lá no Exhibitors, né? Lá embaixo, lá no canto, mas que trouxe um assunto muito interessante. A inteligência artificial no varejo, do hype ao sucesso. E olha que legal, estava sentado lá, nada mais nada menos que NVIDIA, Lenovo e também a própria Louis Vuitton. Por quê? Porque veio as duas empresas de inteligência artificial trazendo o cliente para comprovar aquilo que eles estão falando. O que chamou a atenção foi o case que eles trouxeram do que está acontecendo na inteligência artificial no varejo, na prática. Nós estamos evoluindo de um ponto tão grande que a Louis Vuitton, ela mostrou que a marca, do tamanho que ele tem, da qualidade que ele tem, ele não pode usar uma inteligência artificial que vá gerar imagens que seja do nível do padrão deles, tem que ser mais. E eles conseguiram, porque estava uma outra empresa que criou um gêmeo digital de 3D para poder fazer a confecção de produtos dentro dessa inteligência artificial de uma forma acima da média da qualidade. Que a equipe já entrega. Que aí já entrega. Tá aí a Louis Vuitton falou que para poder melhorar a qualidade da comunicação. Exatamente, porque o que acontece? A Louis Vuitton tem um padrão de qualidade de marca, que é o branding deles, que eles não podem comprometer naquilo que eles lançam lá na frente. Isso vale para todo o pessoal que tem, por exemplo, eu tenho uma empresa, tem uma qualidade, aí eu vou para a mídia digital e coloco um material que é inferior à minha qualidade. Isso lá dá um problema muito sério. E com a inteligência artificial também tinha esse problema, que já não tem mais. Então essa nova ferramenta que foi colocada e mostrada, mostrou realmente a velocidade que se ganha em levar a qualidade dos conteúdos e ao mesmo tempo da distribuição, Fugice. Porque o grande vantagem também é a distribuição rápida e fácil para todos os outros canais. E também teve uma palestra no Exhibitors que onde estava a Adobe também trazendo esse outro detalhe da outra plataforma deles, de como eles conseguem rapidamente pegar e disseminar em várias mídias sociais dos tamanhos essa qualidade. Mas o que me chamou muito a atenção, e vem nessa primeira vertente, de que o novo passo dentro da inteligência artificial é tornar o marqueteiro um super-herói. Palavras ditas pelo pessoal da Louis Vuitton. Porque a inteligência artificial ela é uma ferramenta, ela é meio, e a gente tem que ter cada vez mais criatividade. E uma das previsibilidades que eles estão trazendo para 2027, nem é para 2026, é o quanto a gente vai ter que ser muito mais estrategista e realmente trabalhar muito mais a criatividade, porque a ferramenta ela não vai deixar de evoluir. O que vai ter que realmente acontecer é a gente poder ter mais tempo, mais penso para realmente executar de uma forma cada vez melhor. Muito bom. E aí dentro desse contexto todo, até para poder aterrizar esse conhecimento, o que o varejista que está lá no Brasil agora precisa pegar esse conteúdo que você está falando e como que eu aplico isso na prática? O que eu tenho que fazer amanhã? Amanhã, primeiramente, precisa entender que não dá para tratar mais a mídia digital como algo que eu coloco o meu sobrinho para fazer. Não tem mais. A vitrine do século XXI está cada vez mais dentro da mídia social, dentro do digital. O digital é a tua vitrine. É a vitrine que o cara tinha lá na década de 70, que ficava na rua principal da cidade, que agora está no digital. Tu não pode tratar isso de uma forma pequenez. Tem que ser tratada de uma forma ampla e de qualidade. Isso vai também para a parte de ads, que também vai ser falado nos próximos dias, que a gente precisa entender. O digital, ele veio, a inteligência artificial
chegou, não tem mais volta. A gente já está no passo da evolução e precisamos estar antenados. Não dá mais para ser amador. Chega de amador. Legal, é isso aí, isso aí. Mais alguma informação que você queria passar aqui pro pessoal do que tá rolando aqui na NRF? Cara, eu tô muito ansioso porque fazia muito tempo que não via uma NRF que tinha um primeiro dia tão intenso de tantas coisas boas e tantas coisas que começaram a fazer. E eu vou deixar um adendo. Cases práticos, né? Cases práticos, mas vou deixar uma coisa que a gente vai falar ainda muito e temos visita técnica no nosso grupo que vamos falar muito sobre isso, sobre o quanto a magia do entretenimento, a magia de trabalhar o amor pelas marcas vai ser fundamental. Fanatics falou isso no meio da palestra dela, do quanto o que eles trazem de Fanatics, que é a marca que eles trazem, pelo amor pelas cartinhas, pelo esporte, por tudo aquilo que está acontecendo, a gente precisa cada vez mais evoluir. O amor que a gente precisa ter pelo nosso cliente no mundo físico. Esse vai ser um cuidado interessante. Boa, Elifas. Tamo Valeu, junto, obrigado, então. Obrigado querido. aí, viu? Tamo junto. Agora a gente está aqui com a Júlia Menin, que é sócia da G-Design, da Goakira, que é a nossa divisão de arquitetura. Júlia, o que você viu de legal aqui na NRF hoje? Eu sei que teve uma palestra muito bacana da Magalu e da CVS. Queria que você falasse um pouquinho dessa questão do ecossistema dos varejos, enfim, o que você viu aí de legal? Então, nessa palestra, o que a gente pode perceber é que vai ser cada vez mais difícil a gente pensar no varejo físico como só uma loja. Do mesmo tempo que eu não consigo pensar no e-commerce como só um ponto comercial, eu preciso pensar nessa integração. O que fica claro, então, aqui nessa palestra que a gente viu hoje, que o Frederico da Magazine Luiza trouxe para nós, é que a gente precisa usar a nossa base de ativos, que é os nossos clientes, para estruturar e ofertar melhor outras opções. Então, por exemplo, a CVS, ela entendeu que a farmácia ela não é só um ponto de venda, ela é um ponto de confiança. E através disso eu consigo oferecer outros produtos e outros serviços para os meus clientes. Por exemplo, a CVS oferece plano de saúde, oferece também atendimento online, para que eu consiga, com base nessa confiança, ampliar tudo isso. E faz total sentido, né? Porque a partir do momento que você cria esse elo, essa confiança, essa relação entre cliente e consumidor, né? E você entende um pouco mais os comportamentos de consumo, as dores, as necessidades deles, você consegue ser mais assertivo, consegue gerar valor para ele a longo prazo e para a empresa, por outro lado, você aumenta o LTV, né, e a lucratividade nessa relação cliente-fornecedor, né? Exatamente, essa é a grande vantagem. Eu já tenho o cliente dentro de casa, eu permaneço com ele mais tempo e ofereço mais produtos para o cliente. Então, acho que cada vez mais a gente vai ver essa mudança do varejo indo para ecossistemas, em que eu tenho várias partes que são interdependentes. Então, eu consigo ofertar serviço, ofertar produto. E um ponto principal é que o cliente, o consumidor, ele está sempre no centro desse ecossistema. Sim. E a gente vai começar a adicionar cada vez mais a inteligência artificial, né? Sim. Sim, eu acho que está no centro de todo esse ecossistema, mas assim, de uma forma diferente, porque hoje se fala muito, né, de cliente no centro, né, customer centricity, etc e tal, mas agora acho que com uma visão mais pensando em como eu gero valor a longo prazo, com produtos e serviços complementares, para eu poder ter um LTV, ou seja, eu ter um resultado e uma venda de uma forma mais recorrente para ele e que melhore o resultado e EBITDA da operação. É isso, né? Exatamente isso. Então a gente consegue manter o cliente por mais tempo dentro de casa, é muito difícil conquistar novos clientes, então o ativo ele passa a ser o cliente, por isso também ele está no centro, e eu consigo ofertar. E a inteligência artificial nesse cenário passa a ser como um meio de comunicação, que a Lu, do Magalu, oferece tudo isso. Então, eu tenho o ecossistema do Magazine Luiza e a inteligência artificial como meio de comunicação ali entre o cliente e o varejo consegue sugerir outras opções que o ecossistema do Magalu oferece. Legal, Júlia. Obrigado, viu, pela participação. Valeu. Obrigada pela participação. Bom, Short, seja bem-vindo aqui. O Short também é um dos curadores especialistas de marketing, também sócio aqui da Go7 e da Goakira. Então, ele que lidera a nossa área de marketing. Short, queria que você falasse aqui pra gente um aprendizado, algo que te impactou nesse primeiro dia de NRF. Cara, uma das coisas que mais me impactou nesse primeiro dia, com certeza, foi um depoimento do Dave da PepsiCo, falando que o problema de mão de obra não é apenas no Brasil, né, praticamente, é no mundo todo. Ele sofre com problema de mão de obra no mundo todo. E isso abre margem para a gente no marketing de reinventar o marketing, de como a gente vai trabalhar dentro da IA, como que a gente vai gerar conteúdo para isso e como que a gente vai construir agentes inteligentes para auxiliar grandes empresários a poder dar continuidade no seu negócio. Esse ponto que você tocou, acho que é talvez uma das principais dores dos varejistas brasileiros, que é a questão da mão de obra em si, né? E acho que falando de marketing, eu acho que a inteligência artificial vem para poder contribuir, para poder apoiar, para poder acelerar e até eventualmente até para diminuir essa dependência
dessa falta de mão de obra que existe, mão de obra especializada que existe no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, como você disse, né? Exatamente. Quando você olha para trás, né, aqui na NRF, 2019 tava aquela onda do metaverso e tudo mais, todo mundo, o metaverso flopou, né? Quando começou agora com a IA, o pessoal tava tudo com medo, né, de falar sobre IA. Até ano passado, na NRF, tava todo mundo com o pé atrás para falar com a IA. Hoje o pessoal já deu dois passos para frente para falar das aplicações. E quando eu vejo essas mudanças acontecendo, tudo que eles estão falando de aplicação aqui e tudo mais, eles ainda também estão aprendendo, mas estão muito bem avançados disso. Uma outra coisa, Fuji, que eu achei muito interessante, é o que eles falaram. Tem, ou pelo menos o Dave falou, da PepsiCo, que ele não tem uma equipe de TI. Ele contrata terceiros como nós, agências, empresas como nós, porque estamos muito mais próximos, muito mais atualizados para poder executar os projetos para eles, do que eles montarem uma equipe interna e ter que ficar daí tentando fomentar o conteúdo e conhecimento dessa equipe interna, né? Isso eu achei também muito massa. Eu, assim, fora disso aí, com certeza, a parte da logística também achei bem legal. O sistema de logística com integração com IA, onde ele faz toda a análise de produto e qualidade e tudo mais antes de pegar e mandar e enviar para casa de alguém, né? Bom, sem contar aí também que tem a palestra também da WGSN, que foi muito legal também, né? Da Cassandra. Da Cassandra, que foi muito legal também. E, lógico, pra gente, o WGSN faz muito mais sentido, né? Na minha opinião, pelo menos, porque ele fala muito mais próximo do que acontece com a gente realmente lá no Brasil, né? Certo. Legal, legal. Inclusive, a WGSN, pessoal, é um dos parceiros da Central do Varejo e que cuida de toda a parte da curadoria de loja, né, de visitas técnicas. Então, a gente tem talvez uma das maiores agências de comportamento do consumidor, de tendências, que nos apoiam para poder entregar um conteúdo cada vez melhor aqui para vocês. Xote, brigadão. Obrigado mesmo pela participação. E é isso aí. Tem mais 2 dias, hein? Bora, vamos lá. Agora eu tô com uma celebridade aqui, gente. A Fê, que é a dona de loja, né? Procura aí no perfil aí, dona de loja. Cara, tá bombando, dá várias dicas bacanas pra você que é dona de loja, né? E aí eu quero que você dê uma dica pra dona de loja. O que você viu aqui de bacana? Eu sei que tem negócio de inteligência artificial e tal, mas é muita coisa de grandes cases, né? E o que aquela dona de loja pode aplicar? Qual aprendizado você leva pra ela? A primeira coisa que uma dona de loja tem que ficar em estado de alerta é que ela não pode estar dormindo no ponto. Ela tem que saber que a inteligência artificial chegou com tudo. Tanto que o tema central aqui da NRF é o futuro é agora. Perfeito. Né? Perfeito. Então, precisa estar atenta, se atualizando, para saber de que forma a inteligência artificial já pode ajudar ela a melhorar o resultado da sua loja. Bacana, legal. E fala um pouco da inteligência artificial. Como que a dona de loja, né, ela pode utilizar a inteligência artificial para poder potencializar e ter resultados melhores na loja dela? Você é Olha, dona de loja. Eu sou dona de loja. Imagino que você deve utilizar a inteligência artificial. Imagino que você escutou aqui muito conhecimento, muito conteúdo que você vai aplicar na sua loja. Ainda é um pouco cedo para dizer isso, né, Fugice? Porque tudo é muito novo. A gente percebe que a inteligência artificial tomou essa grande proporção do ano passado para cá. Então, realmente, a gente ainda está aprendendo de que forma ela pode nos ajudar. E aqui, o que a gente está vendo com as grandes marcas do varejo, que já estão utilizando, porque tem recursos, né, e são macro, tudo está em fase de teste ainda. Então, o recado que eu quis deixar aqui é para já começar a utilizar no seu dia a dia. Né? Começar a testar, começar a aprender a mexer. Perder o medo, se arriscar, se jogar, né? Porque com os mínimos detalhes ela já pode ajudar. Exemplo, dando ideias, estratégias de como gerar fluxo e movimento na loja, de como se aproximar do cliente, de como aproveitar datas escondidas, que são as datas não tão comerciais assim, para você poder aumentar fluxo na loja, trazer gente para a loja, para aproximar do cliente, sabe? Então, a inteligência artificial hoje, ela já consegue ajudar nesse sentido. E o que vai trazer o futuro, né? Aqui eles já estão em teste sobre isso, que a maior dor de uma dona de loja é com relação à contratação, é com relação à mão de obra escassa. E a gente tem ouvido aqui que isso vai ficar cada vez pior.
né? Então, de que forma a inteligência artificial daqui a pouco tempo vai conseguir ajudar? A gente conseguindo colocar agentes vendedores, agentes que são através de robôs, mas nada tão automatizado, algo mais personalizado, algo que se Mais aproxime inteligente, mais né? inteligente, exatamente, para aproximar mais o cliente, para dar um atendimento pronto, 24 horas, para o cliente ser atendido na hora que ele quer. Então, isso tudo, a inteligência artificial já pode proporcionar, que já existem empresas especializadas nisso, que já estão oferecendo esse serviço, Legal. né? Show de bola, Fê. Obrigado, viu, pela participação. Ah, imagina, eu estou aqui feliz da vida e mais uma NRF para a É isso gente aí. poder ampliar o nosso Só tá conhecimento, começando né? o primeiro dia, tem mais 2 aí por aí. Exatamente. Valeu, obrigado, Fê. Obrigada eu. Agora eu tô aqui com a Patrícia Cotti, que é sócia da Goakira e também professora, pós-graduada, enfim, tem muito pós-graduada, não, doutorada, né? De varejo, business, negócio, entende muito, fera. Pati, eu sei que teve uma palestra bem pesada aqui, que alguns criticaram, outros amaram, que foi a palestra do Google. Queria que você trouxesse e fizesse uma aterrissagem do conteúdo que o palestrante trouxe pra gente. A palestra do Google acho que foi super emblemática também porque ela fala do Next Now. Foi uma das primeiras palestras do evento. O Google, que nunca vem para o evento, ele veio dar um recado que é um recado com relação à inteligência artificial. A gente teve nos últimos 5 meses uma série de alterações com relação à inteligência artificial e ao modo de compra. Dentro do mundo digital e de jornada de compra, a gente já estava discutindo há muito tempo em como que a inteligência artificial iria impactar tudo isso. E basicamente agora, a partir, né, do que eles estão chamando de protocolo unificado de e-commerce, você não passa mais como jornada de compra pelo site das empresas. Então, dentro do próprio Gemini ou dentro do modo IA que você tem ali nas ferramentas de busca, ele já te indica dentro de uma busca contextual qual que é o produto e você já compra diretamente. Isso faz com que o consumidor nem entre dentro do ambiente varejista e tudo aquilo que a gente faz de ads, de publicação e de uma série de coisas cai por terra a E- partir do momento que você já compra direto na ferramenta do Gemini. É como se o mundo do .com deixasse, entre aspas, de existir e fosse só ferramenta de alimentação de dados daquilo que vai ser Que feito loucura, hein? direto dentro da ferramenta de Isso é busca. loucura, isso me deixa até arrepiado e com receio, porque assim, de uma certa forma, de uns tempos para cá, o marketplace substituiu, né, as plataformas dos varejistas, né, nessa relação e-commerce com o cliente final, e agora você está falando que a gente já vai ter uma outra revolução, E é que é a exatamente isso. inteligência artificial dando até bypass no marketplace. E é exatamente isso. Essa discussão surge desde que o OpenAI lançou, né, o ChatGPT. Há 5 meses atrás, mais ou menos, enfim, um pouco mais, um pouco menos, eu não vou lembrar a data exata, a gente teve a Amazon lançando o Rufus. O Rufus é um assistente em que ele já busca contextualmente o search da Amazon, já vira, ele já recomenda o produto exato para você, então você também já não fazia essa navegabilidade dentro do site da Amazon como marketplace. Há 2 meses, a OpenAI começou a fazer isso via integração com alguns e-commerces, o ChatGPT, e agora o Google, por isso que ele vem para o evento, porque ele precisava responder, falou assim, não, esse jogo é meu, né? O Ads é meu, sempre foi meu, eu estou transformando o Gemini dentro disso. Existe uma discussão que é porque dentro das ferramentas de ChatGPT, né, de Gemini, uma série de outros, a gente costuma fazer buscas contextuais de informação e não de destino de produto, né? Mas as novas gerações todas já substituíram a barra de busca do Google pelo ChatGPT e por outras ferramentas. Então, esse mundo a gente ainda vai ver como que vai funcionar, mas a compra começa a ser direcionada direto via inteligência artificial. Caramba, e para quem é varejista, assim, você tem uma dica de como que eu posso me posicionar melhor nessas ferramentas de inteligência artificial para que ela possa sugerir o meu produto, o meu serviço? Porque esse é um desafio. Cada vez menos, não dá para eu tapar o sol com a peneira, não dá para eu esconder a sujeira embaixo do tapete, né? Porque se o cara vai lá dar um prompt lá, me sugira o melhor tênis para jogar tênis, um exemplo, né? O ChatGPT lá, o Gemini vai responder aquilo ali para o cliente, né? Então, como que eu, que estou ainda me preparando para poder entrar nessa jornada ou me preparando para esse novo momento, posso trabalhar internamente para que eu possa ser sugerido por eles? Essa discussão no momento. Tanto que a gente teve várias palestras aqui falando de SEO versus GEO, que a gente fala, né, que seria a parte de otimização de conteúdos e não mais só o search engine do Google.
E a grande recomendação hoje é gerar conteúdos dentro de autoridades. Então, a Tapestry, por exemplo, deu o caso dela aqui de como eles estão começando a voltar a publicar coisas dentro das revistas de moda, porque as revistas de moda têm autoridade sobre isso. Então, na hora que elas têm autoridade sobre isso, a ferramenta de inteligência artificial também entende que aquele é um conteúdo relevante. Então, a forma e o local e os canais que a gente está buscando conteúdo e tentando desenvolver conteúdo hoje deixam de ser só os search engines do Google e também as questões de mídia paga. Óbvio, a gente ainda tem muito para crescer e entender como esse mercado vai funcionar. A mídia ela ainda é muito relevante, é o principal fonte de receita do próprio Google. A gente ainda está tentando ver como que eles vão se remunerar em cima disso também, né? Mas é um mercado que vai mudar. Lembrando que 89% daquilo que acontece no varejo físico também é influenciado pelo digital. E se as pessoas deixam de passar dentro do seu digital, o seu varejo físico vai mudar também. Interessante, interessante. Eu queria aqui concluir o dia com os 3 principais ensinamentos ou dicas práticas que você daria para o varejista que está no Brasil aplicar a partir de amanhã. Acho que a primeira dica vem em cima disso que a gente conversou, que é em cima de conteúdo. Cada vez mais a gente vai ter que gerar mais conteúdos e dentro de ferramentas importantes, todas as empresas aqui de alguma maneira falaram dessa importância do conteúdo. A segunda dica está em cima da estruturação de inteligência artificial e de dados. Isso já é batido, a gente fala muito isso, mas a gente tem visto cada vez mais as empresas também utilizando a inteligência artificial para estruturar os dados que estão desestruturados dentro do sistema. Então, as inteligências artificiais que a gente tem para fazer leitura de relatório, uma série de coisas, têm sido muito bem vistas e dentro das Exhibitors Ideas, lá embaixo, são as ferramentas que mais estão sendo aplicadas. E a última tem a ver com um pouco do comportamento do consumidor, com a palestra da WGSN, que também o pessoal aqui já falou, de como a gente está tentando fazer a aproximação do consumidor nesse mundo cheio de caos e de dados, né, e de inteligência artificial que deixa de ser, que começa a ser seamless, né? Você não vê a inteligência artificial acontecendo, mas a gente tem que gerar a proximidade e o relacionamento. Então, atendimento, relacionamento, humanização, estar próximo do cliente sempre, dentro das lojas físicas para fazer todo o varejo acontecer. Uma dica uma dica para agora, né? Agora é a hora, tem que começar a mexer para você começar a aprender. Ninguém sabe ainda, não existe um curso, não existe um caminho único de sucesso. A gente precisa começar a testar a ferramenta para poder definir, entender como ela funciona e aí sim traçar cada empresa, cada negócio, traçar a sua própria estratégia, certo? Exatamente. É um mercado que está mudando, a gente tem que começar a mudar com ele, tem que fazer teste de aplicação, não é? A gente ainda depende muito de mídia, como eu falei, mas pouco a pouco a gente tem que ir testando novas modelagens, a gente sabe das novas gerações chegando, da importância de TikTok, TikTok Shop, e esse é um mundo que está mudando, né? Fazer mais do mesmo realmente não vai fazer com que a gente chegue lá. Tem uma série de questões de jornada de compra acontecendo esse ano na feira. Boa, Paty, muito obrigado aí pela participação, viu? Obrigada. Valeu. Agora estamos aqui com o Jorge Nafuco, que é especialista em varejo e também curador da Central do Varejo. Uma fera, né, que tem muita experiência de NRF. E ele me deu um feedback aqui no Bastidores, que foi o seguinte, ele falou para mim que foi o melhor dia dos últimos 3 anos, dos últimos tranquilamente. 3 anos, tranquilamente. Por quê? Queria que você contasse um pouquinho mais. O que você viu? Principalmente depois também que você queria que se aprofundasse na palestra da Cassandra, né, da WGSN. Tá ótimo. Bom, primeiro eu tô com o sininho puxado aqui de cansado, de tanto que a cabeça ferveu com tudo que a gente viu hoje Mas aqui. aí você tá de sacanagem, a gente não nasceu cansado. Ele fica com essa carinha assim, né? Exato. O olho cansado, é o olho cansado na realidade. Então, o dia foi muito instigante. Primeiro que todo mundo veio com a vibe, não, vamos falar de inteligência artificial. Para os entusiastas, vem brilhando, e tem aqueles críticos que acham que isso é mais do mesmo e tudo mais tal. Então, a primeira coisa que eu vou dizer é uma expressão que a Cassandra utilizou, que é a gente pensar na inteligência artificial ordinária. Como assim? Isso é muito interessante, Ah. porque até então a gente vinha vendo, né? E a própria NRF trazia a IA como algo extraordinário. Tá certo? Então, algo assim que a gente brilha o olho e quer, e fica toda aquela vibe, toda aquela ansiedade. Quando a Cassandra fala da inteligência artificial ordinária, é aquela que está no nosso dia a dia, tá certo? Deixou de ser algo estratosférico e passou a ser algo um pouco mais comum. Na própria pesquisa que fez a Central do Varejo, que percentual das empresas de varejo está usando inteligência artificial?
Conta para mim que número que deu Ih, lá. rapaz, agora você me É. pegou aqui. Se eu não me engano, se minha memória eu não estiver tão cansado assim, acho que deu 54%. Certo. As pessoas sempre falam, não, mas não tem tudo isso de empresas usando inteligência artificial. De novo, extraordinariamente não tem. Mas ordinariamente, no nosso dia a dia, a gente usa inteligência artificial. Quem de nós que está nos assistindo não usa inteligência artificial? Eu sempre pergunto, você tem o Waze? Você usou o Waze? Ó, o Waze tem uma inteligência artificial rodando lá, que te fala o caminho, e é dinâmico, tá certo? Altera, e te fala quanto tempo você vai ficar parado num congestionamento e te dá uma nova rota se for necessário. Ô, Jorge, vou te Isso confessar. é IA E ordinária. eu vou te confessar uma coisa. Eu, esse ano, planejamento 2026, utilizei muita IA, mas não no sentido de cuspir a sua estratégia. No Muito sentido bem. de me ajudar a alimentar ideias, insights, para eu melhorar a minha estratégia. Perfeito, Né? perfeito. Então, ó, essa é a inteligência artificial ordinária. Então, ela já está no nosso dia a dia. Essa Perfeito. discussão que é futuro, o que impacto vai trazer, vai causar desemprego e tudo mais tal, esquece, a gente já está usando, né? Todos nós já estamos usando em alguma medida. Então, essa é a primeira provocação. No início do dia, né, já foi falado aqui, mas é só para amarrar um pouquinho esses pontos, teve a palestra do CEO do Walmart e do CEO da Alphabet, do Google, que foi um negócio assim que fritou os meus neurônios, né? Primeiro que a gente está falando do Next Now, então a gente está falando de um futuro que é agora. E o CEO do Alphabet, do Google, falou uma coisa muito interessante, ele falou um pouquinho do passado. Porque a gente não pode mais dizer que o passado, né, que o tempo é passado, presente e futuro. A gente está vivendo tudo isso ao mesmo tempo. Certo. E é um dado, Interessante. e é um dado cultural. Então, Ah. por exemplo, olha o que disse o CEO da Alphabet, do Google. Há 20 anos atrás, a gente teve uma grande revolução, que a gente não se dá conta, porque já está no nosso dia a dia, já está no ordinário, que foi a internet. A internet, de fato, a web, os e-commerce, né, impactaram na virada do século, 20, 25 anos atrás. Depois a gente teve uma outra grande onda que varreu tudo e que mudou o nosso jeito de pensar, de se relacionar e fazer negócio, que é o mobile, tá certo? Então, ó, 2000, 2005, internet. 2010, 2015, mobile. E nenhum de nós ficou de cabelo em pé e achou que o mundo ia acabar, que a gente ia ter desemprego. Agora a gente está vivendo essa terceira grande onda, que é ainda mais disruptiva e que junta todas as outras anteriores, que é a inteligência artificial. Mas Tá aí certo? você tá deixando a turma lá do outro lado de cabelo em pé, né? Bom, Mas assim, eu queria que você desse, assim, algumas ideias, ou uma principal ensinamento prático. Imagina assim, tô lá, eu varejista lá no Brasil, que conhecimento que eu posso obter desse primeiro dia para eu poder aplicar de forma prática no meu negócio? Porque muita coisa do que se fala aqui, ou que a gente ouve falar nos pós-NRF, etc., muitas vezes está um pouco distante do dia a dia do varejista, né? Como é que a gente aterriza essa ideia, esse conhecimento para a vida prática do varejista no Brasil? perfeito. Olha, a inteligência artificial, muitas vezes a gente tem visto das pessoas quererem botar um robozinho na loja para atender o consumidor final. O que está fazendo o Google, lançou hoje, e isso vai dar um impacto fenomenal nos negócios, é o tal do UCP, o Protocolo Universal de Comércio, que vai deixar dentro da inteligência artificial o meio de pagamento. Então você vai conversar com a inteligência artificial, por exemplo, eu quero comprar uma bota, tá certo? Porque aqui vai nevar amanhã, né? Então, ao invés de dar um Google, o verbo dar um Google, ele é de descoberta. O Google está trazendo uma camada que é de decisão, é o segundo D. Ó, descoberta, eu vou buscar. Isso todos nós já fazíamos, usando a web, né? E usando o mobile. Agora está dizendo que a gente vai para a decisão, que é o segundo D. Gostei da bota. Tudo isso no texto lá da inteligência artificial. Ah, eu preciso que me entregue hoje à noite. Que varejista me entrega hoje à noite? Esses aqui, eu estou em tal hotel. Qual que está mais perto? Ah, esse daqui. Quanto vai custar? Ah, legal, eu quero. Pode comprar. Você vai ter o agente seu que vai fazer a compra, porque você tomou a decisão. Você não fez só a descoberta, né? Tomou a decisão e vai chegar no hotel. Aí eu vou acrescentar um terceiro D, que tem a ver com o que a gente faz nas visitas técnicas. Porque a NRF na Central do Varejo não é só conteúdo, não são só as palestras e a feira. Tem campo, a gente vai nas lojas ver como isso está ocorrendo. Qual é o terceiro D que eu humildemente estou acrescentando? É o deslumbramento. Tá certo? Esse deslumbramento é a experiência física. Não tem como. É a oportunidade que o varejo tem de fazer
esse fechamento. E a Cassandra Napoli, na palestra dela, que foi sensacional, falou exatamente disso. Ela falou de um reset sensorial. Por quê? Porque as pessoas estão desfragmentadas, desconectadas e estão precisando se reconectar emocionalmente. Tá certo? Sensacional, hein? Isso passa pelo sensorial, passa pelo tato. Ela está dizendo, ela fez uma previsão para 2028. Aliás, ela falou muito bacana, que não se trata de fazer previsão, mas se trata de entender os movimentos. E a partir disso a gente começa a fazer uma leitura. Simulação, né? Uma simulação. E se preparar para esses movimentos, né? Isso. Qual é a marca mais amada do Brasil? A marca mais amada do Brasil acabou de sair agora, em novembro. Em novembro de 2025. Tramontina. E por que a marca mais amada? Aí foram conversar com os executivos, com a diretora de marketing da Tramontina. Porque a Tramontina lembra o quê? A Tramontina lembra almoço de domingo. Família. Todo almoço de domingo Família. tem alguma coisa da Tramontina. Churrasco, uma travessa, família. exato. É isso Os aí. espetos, os talentos. A Tramontina está associada com almoço em família. Ótimo. O que é isso? É reconexão emocional. Muito Não bom. é o digital, não é almoço em isso aí. família onde ninguém se fala, todo mundo tá no celular. É almoço em família no churrasco, tá É certo? isso aí. Na macarronada, a gente usa os utensílios, os objetos Tramontina. É. Então, essa reconexão emocional é fantástica. E eu também, né, sou consultor, palestrante, professor da HSM. A HSM tem um estudo fantástico, eu vou disponibilizar para o nosso time, Legal. só para o nosso time, Legal. que fala que a IA, a gente olha como inteligência artificial, mas tem autor americano que está chamando a IA de inteligência ancestral. De alguma forma, a gente se reconectar com as nossas raízes. Boa. Você vai ver que nas nossas visitas técnicas aqui, a gente vai ver alguns lugares, ícones ligados à ancestralidade. Por exemplo, Little Spain, que está aqui do lado. Tá certo? Então, se você é neto de espanhóis, tá certo? Você não vai querer ir numa comida de fast food, você vai querer ir num mercado que vai te remeter à cultura, né? À comida, à bebida da Espanha. Outro grande fenômeno no varejo, que a gente vê até no varejo de luxo, e está super em moda, são os food hall. O que é um food hall, na realidade, se não é você ter uma experiência de fato, mas ligada com o quê? Com o que eu chamo de um varejo étnico, tá certo? O varejo pode ter esses cortes étnicos, o que é muito legal. Aqui em Nova York, a gente tem o Little Spain, comunidade hispânica. A gente tem e tem o Italy para a comunidade italiana. A gente tem o Lady Street, tá certo? Lá perto do memorial, né, que é para a comunidade francesa, tá certo? Não preciso dizer, comida japonesa, toda a cultura japonesa, o Japão está invadindo o mundo através da sua culinária. Então, essas conexões são ancestrais, mexe com um DNAzinho nosso. Isso não é só bits e bytes. Emocional, né? É neurônio, é DNA. Quando cria é conexão genética, emocional, cria conexão emocional. muda o jogo. Muda o jogo. É isso aí. A gente vai ver a loja da Louis Vuitton e eu sempre brinco, a loja é um espetáculo. Isso porque é a flagship, a loja definitiva está sendo construída, é um monumento em frente. Mas qual é a grande decoração da loja Louis Vuitton? É painel de LED, de neon e tudo mais tal? Não, são as malas, os baús, porque a Louis Vuitton, né, é famosa hoje pelas bolsas, mas ela começou a sua história com a família, né? Vuitton fazia as malas de viagem na época das diligências. E o herdeiro do Louis Vuitton que inventou aquele fecho. Sabe aquele fecho que a gente tem nas malas antigas? Aquela Sim. linguinha que você fecha e que você abre? Aquilo foi uma invenção de um herdeiro do Louis Vuitton e que, para a nobreza da época, foi fantástico. Porque não tinha guarda-roupa. Certo. As roupas eram guardadas em baús com aquele fecho. Isso é história. Essa história tem quase 200 anos, tá certo? Foi no século XIX. Então, olha que legal, uma loja tão futurista como a Louis Vuitton coloca na sua decoração os baús, que está isso lá aí. na origem, está Tem a lá ver no com a- DNA. Exatamente, resgatar, né, esse posicionamento, essa conexão emocional. Pô, Jorge, Perfeito. obrigado pela participação, Imagina. muito bacana. Chegamos aqui, então, ao final do primeiro dia da NRF. Cara, você viu quanto conteúdo bacana. Se você não teve a oportunidade de vir para a NRF, acompanhe os nossos conteúdos. A gente tem conteúdo no portal centraldovarejo.com.br, a gente tem no Instagram, tem no LinkedIn e agora tem no YouTube através dos wrap-up digitais. E eu vou fazer 2 convites aqui
aqui para você. Se você é do mercado de food service, não pode perder a oportunidade. Em maio, nós vamos ter a NRA Chicago. Então, oportunidade única para você se atualizar e levar o seu bar e restaurante para o próximo nível. E em setembro, nós teremos a NRF Paris. Então, ainda dá tempo nesse ano de você ter conhecimento, conteúdo, informação para você aplicar e colher resultado, beleza? Então é isso aí, acompanha nosso conteúdo, tem muita coisa bacana vindo por aí. Grande abraço, pessoal. Valeu, Vem Jorge. viver o varejo com a gente. É isso aí, tamo junto.